Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Support Solution Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigo! Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa semanal Momento Espírita na TV Universitária, Canal 7. Este programa é produzido pela USA Intermunicipal de Tupã em parceria com a FEB TV, que é a TV da Federação Espírita Brasileira. Hoje, a palestrante é a Ayla Andrade, que é uma freira católica e vai falar sobre o tema Viver com Jesus. Esta matéria faz parte do programa Café com Luz da FEB TV. Meus queridos amigos, é uma alegria estar com vocês novamente para mais um Café com Luz. Dessa vez com a convidada, a nossa querida irmã Ayla Pinheiro. Tudo bom? Ayla, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Ayla, nós chamamos para conversar sobre um assunto, será que fácil, difícil? Viver com Jesus, Ayla. E viver com Jesus extrapolando, a gente conversava antes, extrapolando não só a questão do ontem, porque muitos de nós talvez não tenhamos a graça de ter andado pelo princípio da reencarnação com Cristo. Mas e nos dias de hoje? Será que isso é possível? Será que isso é só uma força de expressão? Como é que é? Jesus já está ao nosso lado, nós não estamos percebendo? Como é que a gente vive com Jesus, querida Ayla? Então quero agradecer a oportunidade mais uma vez, Maurício, cumprimentar os telespectadores. Acredito que a presença de Cristo, depois desses 2000 anos, é cada vez mais forte. Nós estamos a Terra está passando por momentos difíceis, nós estamos aí já com 2000 anos de cristianismo, então se espera que transformações, aconteçam em breve. Sabemos que Jesus deu sinais daquilo que no catolicismo e no protestantismo se chama de sua volta, não é? Que vocês chamam de um mundo regenerado, um mundo de regeneração. Então, acho que ele está muito presente através do amor. Eu sei que há muita violência, que há guerras, não é? Que são os sinais que ele indicou, mas também há mais proximidade entre os seres humanos, eles são mais sensíveis à dor do outro. Eu acho que é pouco divulgada. A bondade no mundo é muito maior do que a maldade, mas a maldade ganha muito espaço no noticiário. Então, às vezes, as pessoas ficam com dificuldade de ver a presença do Cristo através dos seus seguidores mesmo, que se esmeram, que nós temos grandes nomes dentro do cristianismo, num momento recente, não é? Em todas as religiões cristãs, em todas as denominações cristãs, nós tivemos grandes nomes, não é? Então, de pessoas que ficaram conhecidas internacionalmente pela bondade, pelo empenho em realizar o bem, não é? Então, acho que Cristo tem se mostrado muito forte e algumas pessoas ainda relutam ou rejeitam essa presença, ou pensam não ver, ou fingem não sentir, mas a presença do Cristo é muito intensa nesses últimos tempos, não é? Interessante o que você está colocando, muito bonito, porque dentro dessa expressão viver com Jesus, ele sempre esteve conosco. Ele nunca partiu de fato. Então, dentro da metáfora bonita do Evangelho, Ayla, pelo que você está colocando, ele continua caminhando conosco. Né? Não só na Galileia, se alimentando conosco, ele está no nosso cotidiano como ele fez. E
teve pessoas que o reconheceram como mestre. Outras também não registraram a presença dele, apesar de fisicamente ele estar ali. Então ele sempre esteve disponível, seria uma forma também da gente provocar. Agora, nós é que não estamos querendo viver com ele, muitos de nós. Agora tem um outro lado que você colocou. Há muito mais gente já vivendo com Jesus, mas é pouco divulgado. Como é que é esse processo de despertamento da presença dele em nossas vidas, Aila? Eu acho que, também falando um pouco do que você mencionou, o Evangelho de Mateus dá uma grande dica, não é? No início do Evangelho de Mateus, a profecia que o Cristo será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. E no final do Evangelho de Mateus, o próprio Cristo diz, eu estarei sempre convosco, que também é Emanuel, né? Então, quer dizer, a presença de Deus está em nosso meio através da presença do Cristo. É uma presença não física, é uma presença diferente, mas é uma presença forte, não deixa de ser intensa só porque não é física. Quem já perdeu um ente querido, quem viu partir um ente querido, sente uma presença na memória, no cotidiano, ela não se desfaz da presença, embora a presença física não esteja, mas aquele amor torna a pessoa que partiu presente, está presente de outra forma. E eu acho que no mundo materialista, que tem dificuldade de um amor mais, uma forma de amar que é mais burilada, uma forma de amar que é mais profunda, que ainda se apega muito ao contato físico, é que não consegue notar a presença do Cristo, mas principalmente nas situações de sofrimento as pessoas notam com mais facilidade a presença do Cristo. Eu estou aqui me lembrando, eu sei que a nossa fala aqui o programa tem um tempo curto, mas eu queria citar uma coisa que quando houve o terremoto no Haiti, então um jornal escreveu, uma TV, né, um apresentador de telejornal fez um comentário e disse, onde está Deus? Que tudo isso aconteceu, né? Então, eu achei interessante porque um teólogo respondeu, numa opinião no jornal escrito, a essa pergunta. Citou o nome do colega e disse, eu digo, é muito fácil, estava no médico e no policial que correram risco, estava no bombeiro que correu o risco de morrer para resgatar algumas pessoas, estava nas pessoas que oraram, nas pessoas que choraram, nas pessoas que mandaram ajuda, nas pessoas que deram apoio nesse momento difícil, estava em todas essas pessoas, só não vê quem não quer. Então, acho que realmente essa pessoa acertou em responder, porque é aí que a gente vê Deus, quando no momento difícil pessoa desconhecida, vem em nosso auxílio, vem em nosso socorro, e aí, então a gente sabe que se a pessoa mover o coração, é porque realmente Cristo está movimentando, está sendo o responsável por aquela ação, não é, que se faz com um desconhecido. Então, eu acho que se a gente deixar de ser materialista e ficar muito apegado às coisas materiais, a sinais extraordinários, porque o Cristo não é de dar sinais extraordinários, ele é de agir na elegância, na sutileza, na simplicidade. Então, a gente pode ver, não é a questão só de se abrir para uma experiência mais intensa. Né? Ter a coragem de largar as nossas ilusões que são tão efêmeras. E você falando, lembrando de tantos textos, me lembrei de Paulo, não sei qual a carta, de repente a irmã sabe, ou então, mas o importante é o conteúdo. Dai sempre graças. Ser sempre grato. E aí fica difícil entender porque na dificuldade, nas perdas, por que agradecer?
todas essas dificuldades, elas fazem parte do nosso aprendizado. Eu fico imaginando, você falou da perda, como é que seria, quem pode avaliar o coração de Maria aos pés da cruz? E o interessante é que naquele momento Jesus aproveita e dá mais uma lição para nós. Não existem situações onde o amor dele não compareça. Ele fala para João, né? Mulher, eis teu filho, eis aí a tua mãe. Transcendendo, mesmo na morte aparente, há necessidade da gente entender que Jesus aí também está junto de nós, caminhando. E outra passagem é do vinde a mim. Mas trabalha um pouquinho essa questão de Paulo e desse convite amoroso da gente caminhar com ele. Como é que a gente faz? A questão da graça, né? Da gente ser grato, e desse convite que Jesus faz a segui-lo. Eu acho que Paulo deixou por escrito um registro de como é viver com Cristo, não é? Ele estava preso e esperando o julgamento e havia a possibilidade de ser condenado à morte. Então ele escreveu aos Filipenses pedindo alegria, não é? Então alegrai-vos sempre no Senhor. E então ele disse, se vocês me perguntam o que eu espero do julgamento, se eu espero ser declarado inocente e continuar com a minha missão, ou se eu espero continuar, ou se eu acho que vou ser condenado à morte. Então ele escreveu uma coisa muito interessante que eu acho engraçado. Se perguntasse a mesma coisa para mim, a resposta ia ser outra. Ele disse assim, se eu penso em mim, no que é melhor para mim, eu gostaria de ser condenado à morte, olha só, para estar logo com Cristo, não é? Mas se eu penso em vocês, no que é melhor para vocês, eu ainda não terminei o que eu comecei com vocês, a evangelização. Então, se eu penso em vocês, então seria melhor eu ficar. Mas se eu penso em mim, o melhor é partir. Olha só, eu daria a resposta ao contrário. Se eu penso em mim, eu quero ficar. Se eu penso em vocês, posso ir, não é? Mas aí, interessante, porque ele disse uma coisa muito importante. Ele disse assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, não é? Olha. Então esse viver é Cristo, quer dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quer dizer que a minha vontade eu já coloquei à disposição do Cristo, os meus anseios eu já coloquei à disposição do Cristo. Quando eu faço algo, por mais limitado que seja, por causa da minha situação de criatura, Cristo está fazendo, dentro das minhas limitações, Ele está fazendo alguma coisa nesse mundo através de mim. Se eu falo, apesar das minhas limitações, Cristo está falando algo para o mundo através de mim. Então, já não tenho mais uma vida própria que eu esteja direcionando por mim mesmo, mas Ele está no controle, Ele tem o controle da minha vida e Ele já está agindo através de mim, apesar das dificuldades que também Paulo admitia que tinha, que continuou tendo, não é? Que ele não se tornou um Deus, ele continuou humano, e continua humano. Mas eu acho que ele deu esse exemplo, o que é, né? Também me lembrei da Teresa d'Ávila, ela tem uma poesia, Eu Morro por Não Morrer. Então, eu morro por não morrer. Que ela queria esse encontro, né? Estar nessa dimensão espiritual, porque acreditava estar mais próximo. E fica aqui mais tempo, cada vez mais tempo, sente saudades do Cristo, não é? Então, a gente vê assim, esses exemplos de pessoas apaixonadas e vê que realmente quando a pessoa se deixa conquistar, porque é uma conquista. O profeta Jeremias é muito engraçado, ele diz assim, tu me seduziste, Senhor, tu me seduziste, eu lutei, eu fiz tudo para não ser seduzido, mas eu caí na tua cantada, na tua conversa. Não queria viver contigo, mas não teve jeito. Começamos um relacionamento intenso. Não é? Então, o Jeremias fala isso, não é? Eu acho que isso tem muito a ver também com o que Paulo fez. Então, a gente vê que tem muitas pessoas já deixaram registrado seu grande amor, assim, por Cristo, assim, que Cristo se tornou tão vital,
tão importante na vida dessas pessoas, que essas pessoas se sentiu presa aqui nesse mundo, se sentiu muito distante, limitada, né, enquanto estava na matéria, não é? E então a gente vê que a gente se envergonha, não é? A gente se envergonha de ter, às vezes, mais oportunidade do que essas pessoas e não ter essa intensidade de amor, de ser conquistado, se deixar conquistar, se deixar seduzir por ele, não é? Então, quando isso acontece, a pessoa está disposta a qualquer coisa, não é? Pelo Cristo, qualquer coisa, ela está disposta aos maiores sacrifícios por ele, nada é grande, nada é difícil quando se sente esse amor, não é? Porque... Esse amor, ele, pelo que a gente vê, tenta, mais do que entender, sentir, né, Ila? A gente conversava isso antes. Ele muda radicalmente os cenários internos, porque para Paulo as dificuldades materiais só aumentaram com a aceitação do Cristo e da missão que ele tinha. Então, aos olhos da felicidade efêmera material, a cruz é uma loucura, como ele coloca em Coríntios, em 1 Coríntios. E para quem está nos ouvindo, fala, poxa, seguir Jesus é um negócio meio ruim, né? Se for olhar essa transitoriedade, essa coisa efêmera de uma vitória apenas material. É claro que saúde é bom, a saúde física, o bem-estar. Cristo não quer que a gente sofra por isso. Os sofrimentos são por conta dos contrastes em termos de quem adere à primazia do espírito em detrimento das questões materiais, porque senão fica parecendo uma mensagem masoquista, né? Porque Paulo fala isso, né? Que bom morrer, que bom padecer em nome do Cristo. Não é interessante a gente ajustar para os dias de hoje? Porque senão o pessoal fala, eu não quero viver com esse Jesus, não. Bom, apesar deles passarem por grande aperto, eles não se sentem destruídos, né? Então, vou dar um exemplo aqui para a gente entender. Nós sabemos que na Síria o cristianismo é proibido. E pessoas todo dia morrem porque são cristãos e todo dia pessoas querem ser cristãs, não é? Então, se eu estou na Síria e lá é proibido ser cristão, e cristão é morto, e eu quero ser cristã, e me faço cristã, eu tenho 99,99 chances de ser morta. Então, e eu quero, certo? Então, isso é que significa abraçar a cruz. Quer dizer, para mim, isso é mais importante do que manter uma vida física, uma vida material, biológica. Não é? Então, existe algo que é muito mais intenso, que me faz correr risco. Então, pessoas já correram risco por causa de pátria, por causa de rei, por causa de rainha, por causa de ideais. Né? Pessoas correm risco por causa de esporte. Elas correm risco de morrer por causa do esporte. Não é? Então, algo lhe dá sentido à vida. Então, Paulo entendia a vida cristã como um esporte. Né? Eu estava outro dia estudando um texto paulino, que ele vai falar dos sofrimentos dele. E quando a gente lê a tradução em português, é assim, eu fui derrubado, mas eu não fui aniquilado, e não sei o quê, não sei o quê. Quando a gente vai ver o texto, né, em grego, são palavras que são ditas para gladiadores. Então, o gladiador colocava o adversário contra a parede. Paulo diz, eu estou colocado contra a parede, mas eu ainda não fui eliminado, que também era uma palavra que dizia. Então, ele trata a vida cristã como um ideal tão intenso que ele compara, para que as pessoas possam entender, com o ideal dos Jogos Olímpicos, do ideal do corredor, do ideal do lutador. Ele diz, eu não dou socos no ar, quando eu dou soco no certo. Ou seja, ele está usando uma metáfora, quer dizer, eu tento acertar o alvo, eu tento fazer o que é certo, então eu não dou socos no ar. Eu já estou quase terminando a minha corrida e vou passar o bastão para outro, né? Então, essas coisas todas. Então, ele tem um grande ideal. Então, a vida cristã, mesmo com os percalços, com os apertos que a gente passa, ela não é infeliz. Ela é feliz. Se você perguntar para uma pessoa que quer ganhar São Silvestre se ela é infeliz por deixar de ir a uma festa, porque ela vai acordar de madrugada para treinar, para correr, ela vai dizer, não, eu sou feliz, não é?
Então, eu não sou infeliz porque não fui a tal lugar, porque não comi esse alimento que vai me engordar, ou qualquer coisa, porque eu quero a medalha, eu quero ganhar a São Silvestre, eu quero ganhar a Olimpíada. Ela não é infeliz essas coisas que ela, pelo livre-arbítrio, em vista de algo que é um ideal dela, ela renuncia. Ela oferta energia, canaliza energia e oferece, porque a gente fala de sacrifício, sacrifício, no sentido antigo, é de oferta. É oferta. É oferta. E essa oferta de vida não é oferta da imolação no sentido masoquista. É o que você falou, o atleta ele vai gastar, né? E essa é vida, porque, veja bem, sem querer julgar ninguém, mas será que essa ausência desse objetivo mais transcendente não tem gerado esses vazios que tem trazido tanta tristeza e tanta morte em vida, Aila? Eu acho que o grande problema é que nós transformamos religião num rótulo. Aqui nós temos essa caneca, ela está escrita aqui, não é? Tem um rótulo nela e tal. Então a gente acha que a religião é algo que eu coloco aqui do lado de fora, não é? Um rótulo externo, para que você veja, eu sou católica. Mas a religião não é isso. A religião é uma forte conexão. A palavra religião é religar no sentido de cordão umbilical. O cordão umbilical não é algo assim que você no útero materno pode ter ou não ter. Não é dispensável. Entendeu? Então, a religião é algo que deve mover cada decisão que eu tomo, cada palavra que eu digo, cada gesto que eu faço, que me dá a compreensão de ser humano, que me dá um entendimento sobre Deus, sobre o que eu tenho que fazer, sobre o meu futuro, um sentido para a minha vida. Então, a religião não é rótulo. Então, vida intensa. Então as pessoas transformam a religião num rótulo, em algo superficial. Ou só no momento. Aí qualquer coisa que venha é muito difícil de seguir, é muito difícil de ser religioso desse jeito. Então, mas quando realmente a religião é uma conquista do coração, quando ela se torna vital, né? Quando ela se torna um cordão umbilical, aí então ela é um sentido na vida, é um sentido tão forte que qualquer um, não só no circo romano do primeiro século, mas qualquer momento da história humana, as pessoas vão estar dispostas a qualquer coisa por ele, a qualquer coisa mesmo. Então o que é que as pessoas têm? Às vezes as pessoas são paralisadas pelo medo. O medo é uma força terrível, não é? Que ela paralisa, ela tira a liberdade. E a pessoa que tem fé de verdade, ela não é paralisada pelo medo. A gente está vendo aí o Papa Francisco fazendo muita coisa, mas qual foi a primeira coisa que ele disse? Eu não tenho medo de nada. E quando ele diz eu não tenho medo de nada, ele quer dizer nenhum dos medos possíveis ao ser humano me paralisa, porque minha fé é muito maior do que o medo, a ponto de eliminar o medo. De me fazer enfrentar o medo. Então eu posso fazer, pode acontecer comigo o que quiserem fazer comigo, porque eu não tenho medo, não é? Então se ele tivesse medo, ele diria, eu não vou dizer isso porque podem vir contra mim, eu não vou fazer isso porque podem me matar, me dar um tiro como deram em João Paulo II, ou qualquer coisa, mas ele diz, eu não tenho medo, quer dizer, o meu medo fica tão assim, superficial diante da fé que eu tenho, da conexão que eu tenho, que ele praticamente não existe. Então, eu acho que a religião é isso que tira o medo, que faz as pessoas enfrentarem leões e gladiadores no circo romano, faz enfrentar a cruz, fazem agora enfrentar governos que impedem o cristianismo, ou mesmo as religiões que não são cristãs, elas enfrentam todos os desafios. Nós temos aí o judaísmo, que ao longo da história da humanidade tantas vezes passou por massacres e quase eliminados, né? E eles continuam com a fé monoteísta deles, sendo um exemplo para nós de perseverança, não é? Então, eu acho que é o modo como nós entendemos a religião que é o problema. Não é? A religião deixou de ser vida, a fé deixou de ser uma vida. Não é? O nosso querido Haroldo Dutra, tomando um café aqui com a gente, quem quiser depois dar uma olhada lá, se eu não me engano, falando sobre religião, religiosidade, ou outro episódio que foi humildade, ele usou uma expressão muito interessante. Nós queremos colocar Deus numa gaiola.
que a gente conseguisse separar isso, como se a religiosidade ou como se Deus estivesse como um capricho humano, como se Deus só aparecesse na minha igreja. E você fala da religião vida, da religião um processo, inclusive, viver com Jesus. Jesus, onde era a prática religiosa de Jesus? No meio das pessoas, caminhando, vivendo, comendo, sofrendo junto com elas, partilhando das alegrias e das dificuldades. E às vezes a gente ritualiza no sentido equivocado, não que o ritual em si, ele não condenou o ritual, ele condenou a falta do coração dos processos religiosos. É tão importante essa tua colocação, Aila, da gente internalizar, porque senão a vida com Jesus é uma loucura. O Rafa está me sinalizando, a gente está caminhando para o final. Então, viver com Jesus não é eu vestir uma batina, ou eu ser um pastor, ou eu ser um divulgador do espiritismo. É esse homem de bem? Hein, Aila? Homem que eu digo humanidade, sim, né? Sim, claro. A carta de Tiago diz que a verdadeira religião é dar assistência aos órfãos, às viúvas, e não se corromper com a mentalidade do mundo. Os órfãos, as viúvas e os estrangeiros eram as categorias mais necessitadas da época. E a mentalidade do mundo é sempre a mesma, em todos é o egoísmo, não é? É a intolerância, essas coisas todas. Então a verdadeira religião é um serviço ao próximo, não é? É um sair de si, é um êxodo. E quem é que pode, se não nós mesmos, avaliar o que se passa no coração que o Cristo está invadindo? Muitas pessoas acham que é uma negação da própria individualidade, como se a pessoa perdesse a referência de si. Não é isso. Mas quem é que pode traduzir as alegrias indizíveis que a gente tem quando já começa a perceber o Cristo? Mesmo nós, me perdoe de falar de você, vou falar de mim, tá bom? Nossa. Mesmo nós, com a nossa parcela de sombra, temos um minutinho. Esse um minutinho é seu, aí dá o seu recadinho final carinhoso. É um café, é tão gostoso. Mas fala para os nossos amigos esse convite de Jesus, dessa vida com Jesus, para a gente finalizar o nosso café aí. Eu queria terminar assim com as palavras do Papa João XXIII, que foi um grande Papa que fez as grandes reformas na Igreja Católica. As alegrias, as tristezas, as esperanças, os anseios, o sofrimento das pessoas, isto é a nossa religião. Para isso que nós estamos aqui, para participar de tudo que é próprio do humano e dar apoio. Se estão alegres, nós nos alegramos. Se estão tristes, nós estamos tristes. Se precisa da nossa voz para defender, nós estamos aqui. Gente, que coisa boa, Aila. Muito obrigado por esse carinho, eu que agradeço. Por esse amor. Um beijo no coração de vocês e que Jesus, da forma que for, possa também alcançá-los sempre, modificando a nossa vida para melhor. Até o nosso próximo Café com Luz. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil.
Support Solution Informática. Oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277. E você assiste agora no programa Momento Espírita mais um quadro que fala sobre arte e espiritismo. E é uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior. Assista então agora o musical Mundo Maior. Minha dor.
Deus Presente traz trechos do poema Deus, de Eurípides Barçanufo. É uma canção singela que nos convida a zelar e velar pela infância, que nos convida a olhar o ancião, que nos traz de volta para aquela memória linda e sagrada que a cada semana, a cada casa espírita e sua caridade, vê uma mão se estendendo e pedindo por algo. Isso é Deus Presente. Deus presente.
Amigo telespectador, agradeço pela sua atenção e lembro que este programa vai ao ar pela TV Universitária Canal 7 todas as sextas-feiras às 15 horas e às 20 horas, já aos sábados às 0 hora e às 10 horas. Também gostaria de informar que todos os nossos programas podem ser acessados pela internet através do YouTube. Basta você entrar no YouTube e colocar Programa Momento Espírita Tupã e você poderá assistir a todos os nossos programas que foram ao ar. Bem, chegamos ao final desse programa. Desejo a você um ótimo final de semana com muita paz, luz e amor. Que Deus o abençoe e proteja, como também a toda a sua família. Meu grande abraço a todos e até o nosso próximo programa. Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441 1277.